Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. O capítulo 9 do livro de Oséias é uma continuação das profecias de julgamento contra Israel, abordando as consequências de sua infidelidade e idolatria. Este capítulo é marcado por um tom sombrio e uma advertência clara sobre o futuro que aguarda o povo, que se afastou de Deus. Através de uma série de imagens vívidas e diretas, Oséias revela o destino inevitável de Israel, devido à sua desobediência e rejeição a Deus. O capítulo começa com uma advertência contra a alegria superficial. Não te alegres, ó Israel, até saltar de prazer como os povos, porque te foste após a prostituição, deixando teu Deus. Amaste a paga sobre todas as eiras de trigo. Deus, através de Oséias, adverte Israel para não se alegrar como as outras nações. A prostituição aqui é uma metáfora para a idolatria de Israel, que se afastou de Deus para seguir outros deuses. O povo foi seduzido pelos benefícios materiais que acreditava obter através de alianças políticas e adoração a ídolos, simbolizados pelas eiras de trigo, mas essa alegria é ilusória e não pode durar. A seguir, Oséias declara que os frutos dessa infidelidade serão a escassez e a miséria. A eira e o lagar não os manterão, e o mosto lhes faltará. As bênçãos que Israel esperava receber, como abundância de trigo e vinho, se transformarão em escassez. A eira, onde o trigo é debulhado, e o lagar, onde as uvas são prensadas, não proporcionarão mais sustento, indicando que a prosperidade de Israel está prestes a acabar. O profeta então anuncia o exílio. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Assíria comerão comida imunda. Israel será expulso da terra que Deus lhes deu e será levado ao exílio. A menção ao Egito remete ao tempo de escravidão antes do Êxodo, sugerindo que Israel voltará a uma condição de escravidão e opressão. Comer comida imunda na Assíria indica que Israel será forçado a viver em condições que violam suas leis e tradições religiosas, destacando a degradação que acompanha a perda de sua liberdade e identidade. Oséias continua a denunciar a hipocrisia do culto de Israel. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhe serão agradáveis. O seu pão será como pão de pranteadores. Todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será só para si mesmos, não entrará na casa do Senhor. Os sacrifícios e ofertas que Israel continua a fazer são rejeitados por Deus, pois são feitos sem sinceridade e em desobediência. O pão, que deveria ser uma oferta de comunhão com Deus, é comparado ao pão de pranteadores, que é considerado impuro e inadequado para o culto. Isso simboliza a corrupção do culto em Israel, onde até mesmo os atos religiosos se tornaram impuros e vazios de significado espiritual. Oséias pergunta retoricamente: que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Esta pergunta destaca a futilidade das celebrações religiosas em um contexto de infidelidade. Sem a presença e a bênção de Deus, as festas e solenidades que deveriam ser ocasiões de alegria e adoração se tornam vazias e sem propósito. Israel não terá nada de verdadeiro a celebrar, pois se afastou da fonte de sua bênção e proteção. O profeta então antecipa a destruição de Israel, porque eis que eles se foram por causa da destruição. O Egito os recolherá, Mênfis os sepultará. As suas coisas desejáveis de prata, as urtigas as possuirão, espinhos crescerão nas suas tendas. O destino de Israel é a destruição e o exílio. O Egito, representando a escravidão e a morte, será o lugar onde Israel será enterrado. Mênfis, uma cidade egípcia famosa por suas tumbas, simboliza o fim de Israel como nação. Os tesouros de Israel, suas coisas desejáveis de prata, serão tomados ou destruídos, e a terra que eles possuíam será tomada pela natureza selvagem, simbolizando a desolação total. Oséias também lamenta a cegueira espiritual do povo. Chegaram os dias da visitação, chegaram os dias da retribuição. Israel o saberá. O profeta é um insensato, o homem do espírito é um louco, por causa da grandeza da tua iniquidade e do grande ódio. O povo, por causa de sua iniquidade, não reconhece a gravidade de sua situação. Eles consideram os profetas de Deus como insensatos e loucos, recusando-se a ouvir as advertências. Esta cegueira espiritual é uma das maiores tragédias de Israel, pois a rejeição da palavra profética os impede de se arrepender e buscar a salvação.
O profeta faz uma comparação devastadora. Efraim era vigia com o meu Deus. O profeta é uma armadilha de caçador em todos os seus caminhos, ódio na casa do seu Deus. Efraim, que deveria ser como um vigia fiel com Deus, tornou-se uma armadilha, capturando aqueles que deveriam ser protegidos. O profeta, que deveria guiar o povo, agora se torna um objeto de ódio, pois suas palavras de verdade são rejeitadas. Esta inversão de papéis destaca a profunda corrupção espiritual em Israel, onde os líderes que deveriam proteger o povo e guiá-lo na adoração a Deus se tornaram agentes de sua destruição. Oseias lembra os dias sômbrios de Gibeá. Acham-se profundamente corrompidos, como nos dias de Gibeá. Ele se lembrará da sua iniquidade, castigará os seus pecados. A referência aos dias de Gibeá remete a um dos episódios mais infames de violência e corrupção na história de Israel, descrito no livro de Juízes, capítulo 19. A menção a Gibeá serve como um lembrete de que a corrupção moral de Israel não é nova, mas tem sido uma característica persistente ao longo de sua história. Deus se lembra dessas iniquidades e promete punir os pecados de Israel. O versículo seguinte reflete a tristeza de Deus ao ver o declínio de Israel. Achei Israel como uvas no deserto. Vi vossos pais como a fruta emporã da figueira. Mas eles foram para Baal-Peor e se consagraram àquela vergonha, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Deus relembra como ele encontrou Israel, comparando-o a uvas no deserto ou a primeira fruta de uma figueira, uma visão agradável e promissora. No entanto, Israel se desviou para Baal-Peor, um lugar de idolatria e depravação, onde se envolveu em práticas abomináveis. A comparação sublinha a decepção de Deus ao ver a transformação de Israel de uma nação prometida e abençoada em uma que se tornou abominável por causa da idolatria. Oseias então profetiza o fim de Israel. A glória de Efraim voará como uma ave, sem nascimento, sem gravidez, sem concepção. O futuro de Efraim, a tribo líder de Israel, será marcado por infertilidade e perda. A imagem da glória de Efraim voando como uma ave sugere que a prosperidade e a força de Israel desaparecerão rapidamente, deixando a nação desolada e sem futuro. O profeta continua a descrever a punição. Ainda que criem seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem, porque também ai deles, quando deles me apartar. Mesmo aqueles que conseguirem ter filhos verão esses filhos levados embora, seja pela morte, exílio ou outra forma de perda. A retirada da presença de Deus de Israel é a maior tragédia de todas, pois sem Deus, Israel está completamente desprotegido e condenado. Oseias clama por misericórdia, mas também reconhece a inevitabilidade do julgamento. Efraim, quando via Tiro, estava plantado em lugar deleitoso, mas Efraim levará seus filhos ao matador. Efraim, outrora próspero e seguro como Tiro, uma cidade rica e poderosa, agora verá seus filhos levados ao matador. Esta reversão do destino destaca a futilidade das riquezas e da segurança material quando a aliança com Deus é quebrada. O profeta termina o capítulo com uma oração de lamento. Dá-lhes, ó Senhor, mas que lhes darás? Dá-lhes uma madre que aborte e seios secos. Este pedido doloroso reflete a gravidade da situação em Israel. Oseias não vê esperança para o futuro de Israel, e em sua angústia pede que Deus interrompa a linha de descendência, poupando assim as futuras gerações do sofrimento que certamente virá. O capítulo conclui com uma descrição final da apostasia de Israel. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os aborreci. Por causa da maldade das suas obras, os lançarei para fora da minha casa. Não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Gilgal, que deveria ser um lugar de adoração e compromisso com Deus, tornou-se um centro de maldade e rebelião. Deus declara que expulsará Israel de sua presença, deixando claro que o relacionamento de aliança foi rompido devido à persistente desobediência e infidelidade. A última imagem do capítulo é de desolação total. Efraim está ferido. A sua raiz secou-se. Não darão mais fruto. Ainda que gerem, eu matarei os frutos desejáveis do seu ventre. Efraim, que representa Israel, está espiritualmente morto, incapaz de produzir qualquer fruto. Mesmo que consigam gerar filhos, esses filhos também serão tirados, simbolizando o fim de qualquer esperança de continuidade para a nação. O capítulo 9 de Oseias é, portanto, uma poderosa descrição do julgamento iminente sobre Israel por causa de sua idolatria e rebelião. Através de imagens vívidas e metáforas dolorosas, Oseias transmite a mensagem de que o afastamento de Deus leva à destruição total e à perda de tudo o que é valioso.
Este capítulo serve como uma advertência sombria sobre as consequências do pecado e da rejeição de Deus, e nos desafia a considerar seriamente a importância da fidelidade e obediência a Deus em nossas próprias vidas. Toda segunda e quinta-feira, estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.